Eu quero pedir a todos que abram suas Bíblias no Salmo de número 128. Salmo 128. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra foi lida. Nós neste culto já te adoramos, entendendo que o Senhor nos convoca à adoração. Já te adoramos, ó Deus, por meio de cânticos. Queremos te louvar, ó Deus, através desta oração, dizendo, ó Deus, o quanto tu és grande, majestoso, glorioso, temível. E agora, ó Deus, diante da tua palavra estamos e cremos, ó Deus, que ela é verdadeira e transforma o nosso coração. Portanto, ó Deus, dá-nos atenção, tanto na exposição quanto na absorção da tua mensagem nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série Peregrinos, onde estamos expondo os salmos de romagem, e como o título de todos os salmos acompanham, este também não é diferente, inicia como cântico de romagem. E como nos últimos 2 sermões eu não expliquei, quero lembrar que estes cânticos, estes salmos eram cantados, eram entoados na peregrinação dos israelitas, enquanto eles iam a Jerusalém para celebrar ao menos uma das festas judaicas. Eles tinham 3, e de acordo com a lei mosaica, eles necessitavam ir a Jerusalém, e se reunindo lá, festejarem ao Senhor, celebrarem ao Senhor. E lá, portanto, e para lá eles caminhavam, e alguns moravam mais perto de Jerusalém, outros mais distantes. E durante esta peregrinação, durante esta jornada, eles entoavam alguns salmos. E estes 15 salmos que nós estamos expondo, este aqui é o 9º, eles são canções que faziam parte deste repertório dos peregrinos, dos israelitas a caminho de Jerusalém. São canções que falam sobre tristeza, são canções que pedem paz, são canções que falam sobre alegria, sobre prazer. E este salmo e o salmo passado trazem como tema bastante conhecido da igreja a família. Como é feliz o homem que é abençoado com esposa, com filhos e com bons resultados de seu trabalho. Neste salmo, portanto, será falado sobre isso. E o tema de hoje, para a exposição deste salmo, é a felicidade em temer ao Senhor. A felicidade em temer ao Senhor. Nós veremos hoje, portanto, que é feliz aquele que teme o Senhor. E é dessa forma que o salmo se inicia. Você pode verificar que o verso de número 1 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Esta palavra, bem-aventurado, significa justamente feliz. É feliz aquele que teme o Senhor. Ele desfruta, ele tem prazer, ele se alegra, ele tem felicidade. Só que o salmista, ele, portanto, coloca aqui a condição para esta felicidade. Você não é feliz se você tiver coisas, se você ajuntar coisas, se você for a pessoa mais rica da sua família, da sua cidade, do mundo. Você não é feliz se você estiver realizado quanto à sua profissão. Não é
nessas coisas que está a felicidade. O verso de número 1 vai trazer o resumo do que é ou de quem é feliz. E ainda que nos versos seguintes, de 2 a 4, nós vejamos algumas consequências ou algumas áreas da vida onde nós podemos desfrutar de felicidade, não é nestas coisas que consiste você ser feliz ou você ter alegria, mas consiste em você temer ao Senhor. Esse é o resumo do que o salmista quer dizer. É feliz aquele que teme o Senhor. E temendo ao Senhor, portanto, você terá desta alegria e poderá desfrutar disso. E é interessante que ele soma ao fato de que é feliz quem teme ao Senhor, como se fosse explicação. Quem é aquele que teme o Senhor? Na segunda parte do verso 1, ele diz, e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor, portanto, não é simplesmente ter medo dele, ainda que possa ser uma atitude boa nós termos medo do Senhor, porque Ele é grandioso, Ele é o juiz de todas as coisas, Ele é poderoso. Mas não é simplesmente isso, até porque os ímpios têm medo do Senhor. A questão é que você temer ao Senhor, você reverenciá-lo, você respeitá-lo, você honrá-lo, é você querer seguir nos caminhos dEle. Você querer cumprir a sua vontade, fazer os seus mandamentos. Você se agrada em olhar para as Escrituras, achar nela direções, orientações, leis do Senhor, e você se agrada em seguir estas coisas, em andar. Caminhos aqui significa uma conduta. Feliz aquele que teme o Senhor e que tem uma conduta de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a tua lei, de acordo com a palavra dele. A maneira que aquele que teme ao Senhor vive é de acordo com a palavra do Senhor. E aí ele, portanto, é feliz. Então, saibamos que de tudo que nós podemos ver neste salmo, o ponto central é: feliz aquele que teme o Senhor, a felicidade em temer ao Senhor. E aquele que teme o Senhor é aquele que vive, que a sua conduta revela suas leis, seus mandamentos, ele tem prazer na lei do Senhor. Aí, o salmista, ele passa do verso 2 ao verso 4, a falar de 3 áreas, nas quais Deus evidencia, ou quer, na vida de alguns, colocar bênçãos, para que estas pessoas possam desfrutar um pouco, desde já, desta felicidade em temer ao Senhor, desta alegria. E a primeira área que o salmista cita é o trabalho. Ele diz no verso 2 o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Numa cultura agrícola, onde era muito mais próximo este resultado do trabalho, pois ao plantar, o agricultor ele esperava ali as chuvas, ele preparava a terra, esperava a chuva, chovia, ele esperava que ele pudesse colher, e ao colher ali aquelas verduras, aqueles legumes, aquelas coisas que ele plantava, ele poderia comer daquilo. Então era muito próximo este resultado e experimentar do resultado de suas mãos. Porque ele plantava e na mesa dele, do jantar, do almoço, estava justamente aquilo pelo qual ele se esforçou, pelo qual ele suou, pelo qual ele trabalhou. Do trabalho de tuas mãos comerás. É verdade que hoje nós não somente estamos um tanto quanto distante desta cultura agrícola, pelo menos a maioria de nós aqui, pois até mesmo nós não somente encontramos as verduras, legumes, frutas no supermercado, quando às vezes já compramos descascados, né, para não termos nem o trabalho de descascar, e às vezes picados, né, porque aí chega, é muito mais fácil, então nem trabalho a gente tem direito. Mas a verdade é que daquilo que nós fazemos, aquilo com o qual nós gastamos tempo, nós dedicamos energia durante a nossa vida e cotidianamente, vem uma retribuição financeira disso, e disto nós podemos comprar, podemos organizar, podemos administrar, e podemos colocar comida na mesa, podemos conquistar isso ou aquilo. Ainda que
pareça mais distante este resultado, a verdade é que o que o salmista está dizendo é que o trabalho, ele é bênção do Senhor, ele é vontade do Senhor, e ele usa disso para nos sustentar e para que nossas mesas estejam com alimento, para que nós sejamos sustentados, para que tenhamos o que comer, para que tenhamos como viver as necessidades básicas. E na verdade, Jesus Cristo mesmo disse que nós nem devemos ter ansiedade quanto a estas coisas, porque aquilo de comer e de beber e de vestir, Deus dá, e Ele sustenta seus filhos desta forma, de maneira que nós nem precisamos ter ansiedade quanto a estas coisas. O que o salmista está dizendo aqui? Uma das formas de Deus evidenciar esta bem-aventurança, esta felicidade, para aquele que o teme, para aquele que segue os teus caminhos, é dando boa colheita. Ou para nós, abrindo portas de emprego, fazendo com que nós possamos ter energia para trabalhar, ter saúde para trabalhar, e desta forma, trazer o sustento para dentro de nosso lar. O homem que teme o Senhor, ele tem essa bênção de Deus. Outra área que o salmista ensina, que é uma área que Deus pode demonstrar seu amor, sua bênção àquele que o teme, fazendo dele um bem-aventurado, é com a sua cônjuge. Ele diz o seguinte: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Portanto, é claro para a gente que, assim como desde o Éden, o homem precisava de uma companhia. O homem necessitava de uma companhia. Inclusive, Deus mesmo disse, não é bom que o homem viva só. Ainda que haja, para algumas pessoas, o chamado a solteirice, via de regra, na normalidade, as pessoas têm esse desejo de se casarem, de constituírem família. Então, o salmista cita esta área como uma bênção que vem do Senhor. Ter uma esposa dentro de sua casa. Quando ele diz no interior de sua casa, é porque um dos cômodos ali era dedicado para a esposa. Ela tinha um cômodo da casa para ela, um recôndito, um interior, um cômodo da casa era para ela. Mas o que significa esse versículo em suma é que o homem que teme o Senhor, que obedecia seus mandamentos, tinha do Senhor esta bênção de poder saber que em sua casa ele tinha sua esposa se dedicando ao lar, para auxiliá-lo, para criar de teus filhos e para viver ali dentro de seu lar. Ele tinha esta bênção, não somente a bênção de ter a esposa, mas de a tê-la como frutífera, para poder, portanto, ter filhos, que é a próxima área que nós veremos que o salmista cita aqui. A figura da videira, que é uma árvore muito comum para os israelitas, pode ter alguns significados, mas a figura da videira e da oliveira que nós veremos a seguir, basicamente é citada aqui para se referir à longanimidade. Na verdade, não é essa palavra que eu quero dizer. A como essas árvores querem dizer de vida longa, de como tanto a videira e a oliveira existiam por muito tempo. Então é sobre isso que o salmista quer dizer aqui. Tanto a videira como a oliveira significam isso, uma vida longa, uma vida próspera, muitos anos de existência. Então, quando o homem olhava para dentro de seu lar, ele via sua esposa como uma esposa que, por muito tempo, ele poderia servi-lo, poderia auxiliá-lo, poderia amá-lo, poderia cuidar dele. A terceira área que é uma área onde Deus pode demonstrar seu cuidado e dar felicidade ao homem é com os filhos. Diz o seguinte, na segunda parte do verso 3: teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então, se Deus abençoou o salmista com uma esposa frutífera, ele o abençoará com muitos filhos. E na sociedade do Oriente Antigo, muitos filhos eram desejados, e portanto ali, a roda da mesa, eles tinham esta reunião para comer, para se alimentar,
e ali eles poderiam, portanto, desfrutar disso. E o homem, ele seria bem-aventurado, ele seria feliz, e ele conseguiria entender quão Deus estava o abençoando por meio destas coisas, com bons resultados no trabalho, com uma esposa e com filhos. E no verso 4, ele conclui: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, com bons resultados no trabalho, com esposa e com filhos. Meus irmãos, é verdade que isso não acontece para todos, né? Pelo menos há fases da nossa vida onde nós estamos desempregados, onde o resultado do nosso trabalho não é tão bom assim. Nós enfrentamos dificuldade financeira por vezes. É verdade que nem todos possuem cônjuge. É verdade que coisas acontecem na nossa vida. O cônjuge de alguém pode falecer, o cônjuge de alguém pode desviar, o cônjuge de alguém pode não ser da igreja. A pessoa pode, durante muito tempo, buscar, querer constituir família e não achar alguém que também queira constituir família com ele. Mulheres, por vezes, são estéreis. Hoje, ainda que haja alguma alternativa para isso, ela é um pouco cara, né? A verdade é que nem todas, nós percebemos, são tão férteis assim. Acontece isso, não é verdade? Então, será que isso que o salmista está falando não é verdade? Ou será que só para ele essas coisas poderiam ser validadas, existiriam só na vida dele isso? Bom, meus irmãos, a sabedoria e a soberania de Deus propõe coisas para a vida de muitas pessoas que nós não entendemos por vezes. E que só o Senhor, com seus propósitos eternos, bons, belos, e que é o melhor para nós, Ele faz estas coisas para o nosso bem e para de alguma forma nós o glorificarmos mais, seguirmos seus caminhos, porque lembre, como eu disse no começo, a nossa felicidade não está nestas coisas, não está em termos bons resultados no trabalho, em termos de um cônjuge ou em termos filhos. A felicidade está no homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Inclusive, o sábio em Provérbio 15:16 diz o seguinte: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Saiba primeiramente hoje que, ainda que você não tenha todas essas coisas, ainda que você não veja todas estas coisas sendo aplicadas à sua vida hoje, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. E melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que grandes riquezas e inquietação. É uma palavra de consolo para nós, que muitas vezes estamos à procura de tantas coisas palpáveis e visíveis, e nos esquecemos de que Deus, Ele sempre será o mesmo. E ainda que nós tenhamos dificuldades e sofrimentos na nossa vida, nós podemos saber que é bem-aventurado aquele que está nos caminhos do Senhor, que o teme e que o serve. E ainda que nós sempre devemos desejar trabalhar, constituir família, ter filhos, às vezes o Senhor prepara para nós outros caminhos que nós não esperávamos, mas em que nós confiamos nele. A história de Jó, por exemplo, nos fala de alguém que era íntegro e temia o Senhor. E aí o diabo chega para Deus e fala: ele só te teme, ele só te segue porque você dá todas essas coisas a ele. Bons resultados no trabalho, uma esposa que depois não se revelou ser tão boa assim, na verdade, né? Muitos filhos, e é por isso que ele te serve. Mas quando tudo aquilo foi tirado, a palavra de Jó não foi: agora eu não sou mais bem-aventurado. Ele disse: bendito seja o Senhor. Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor.
A palavra para nós, nesta manhã, pelo menos nesses versos 1 a 4, desejemos sim trabalhar, constituir família e ter filhos. Mas o que nós devemos, antes de tudo, é temer o Senhor e seguir os caminhos dele. Porque, tendo ou não estas coisas, Deus querendo nos dar ou não estas coisas, nós ainda seremos bem-aventurados. E o salmista continua, e ele fala nos versos 5 e 6, uma oração. Ele diz o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ele fala esta oração, portanto, como uma súplica ao Senhor. Olha, Deus, abençoe estas pessoas, para que eles, sim, tenham longevidade. Agora eu lembrei da palavra, longevidade. Assim como a videira, assim como a oliveira. E eles possam viver e ver as bênçãos que o Senhor faz sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E que seja assim durante os dias da vida deles. E que os filhos que eles tenham vejam isso, que os netos deles vejam isto. E que a sua paz, ou seja, a sua bondade, a sua companhia esteja com eles. Esta é a oração do salmista. E assim como é dito no Salmo 113, verso 9, ainda que nós não tenhamos as coisas que o salmista cita, Deus, Ele prepara para nós uma família, pessoas da igreja, para ser estas coisas que por vezes nos faltam dentro de nossa casa. Ele vai dizer o seguinte, o salmista lá no Salmo 113, verso 9: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Eu cito este salmo para consolar a vida daqueles que por vezes não estão vendo seu cônjuge ou seus filhos, sua prole. Mas Deus, Ele é sempre aquele Deus que nos alegra, nos consola, nos conforta e nos faz felizes, porque Ele é a nossa companhia, Ele é suficiente. O salmista, no Salmo 23, vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu não tenha bons resultados no trabalho, ainda que eu não tenha um cônjuge, ainda que eu não tenha filhos, Deus, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nele eu encontro sustento, nele eu encontro família, nele eu encontro companhia. E na igreja, no corpo de Cristo, eu também encontro esta família, esta companhia. O que o salmista ele cita é áreas que por vezes Deus escolhe abençoar, mas com sua sabedoria e soberania, algumas pessoas que não desfrutam disso. Algumas pessoas que têm estas coisas também não desfrutam, porque se prendem nelas, dedicam nestas coisas sua felicidade. Quando essas coisas se vão, eles perdem seu chão, porque não são nestas coisas que há a verdadeira felicidade, mas sim no Senhor. E o sábio Salomão, depois de escrever o livro de Eclesiastes e falar sobre tantas coisas de ruim que pode acontecer na vida de alguém, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Este salmo é como se fosse o livro de Provérbios, que fala sobre uma conta matemática simples: se você fizer isso, você será abençoado desta forma. Aí o livro de Eclesiastes vem para falar sobre, muitas vezes, como a realidade se aplica na vida de muitos. Você pode fazer isso, mas infelizmente coisas ruins vão acontecer com você. Só que temer ao Senhor e seguir seus caminhos ainda será o motivo da sua alegria, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de obstáculos e de dificuldades que podem acontecer em nossa família. E a paz reinará no seu coração. A paz que excede entendimento, a paz que só o Senhor pode nos dar, reinará sobre a igreja dele, porque Ele é suficiente para a nossa vida. Então, diante desse salmo,
deseje estas coisas, mas sempre esteja consciente de que o temor e andar nos caminhos do Senhor é que realmente nos faz felizes.